Oi, gente, tudo bem? Então, antes de começar o próximo assunto, tá? Eu queria consertar um erro que eu falei na última aula, que tinha a ver com esse gráfico aqui, tudo bem? O que acontece? Na última aula, a gente falou sobre carga elétrica, sobre corrente elétrica e esse gráfico aqui, que é o gráfico da corrente em função do tempo, tudo bem? Esse gráfico aqui, então, ele tem uma corrente que é contínua, tá? Ela tem um valor contínuo, um valor constante, que não muda, durante todo esse tempo, tudo bem? E aí, a gente sabe também que a área do gráfico corrente em função do tempo, ela vai dar pra gente a carga elétrica que é consumida, que é utilizada, enfim. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, para esse gráfico em específico, a carga utilizada, consumida, vai ser a base vezes a altura, tá? A área desse gráfico vai ser base vezes altura. Como a área do gráfico dá pra gente a carga vai ser igual base tempo vezes altura corrente elétrica, tudo bem? Então, corrente elétrica vezes tempo para uma corrente contínua é a mesma coisa que carga, tá? Carga igual a corrente elétrica vezes tempo. Beleza. Isso é um gráfico de corrente contínua. Aí qual que é o erro? Qual que foi o problema? O que aconteceu? O que eu falei de errado? Tá vendo esse gráfico aqui? Ignora isso aqui. Tá vendo esse gráfico aqui? Então, o que acontece? Eu falei que esse gráfico era um gráfico de corrente alternada. Só que isso não é necessariamente verdade. Para ser um gráfico de corrente alternada, eu tenho que ter o seguinte, eu tenho que ter a minha corrente aumentando sim, aumentando não necessariamente aumentando, mas mudando a intensidade dela, tá? Mudando a intensidade dela. Só que além disso, além de mudar a intensidade, a corrente também tem que mudar o sentido, tá? Nesse caso aqui, isso não está acontecendo. Não necessariamente, só esse pedaço aqui não afirma pra gente que ela vai mudar o sentido. Para mudar o sentido, ela teria que diminuir, diminuir, diminuir e ir para valores negativos, tá? O negativo na corrente elétrica vai indicar para a gente o sentido da corrente elétrica, tá? Isso que é o negativo na corrente elétrica. Se, no caso aqui, o meu positivo indica que a corrente está no sentido horário, quando ela for para valores negativos, ela estaria indo para o sentido anti-horário, tá? Nesse caso aqui, a minha corrente está só indo em um sentido, que, seja qual for ele, não está mudando, tá? Só a intensidade da corrente que está aumentando. Para ser uma corrente alternada, precisaria mudar o sentido, como é o caso, calma aí, ignora essa parte aqui, como é o caso desse gráfico aqui, tá? Nesse gráfico eu tenho a corrente aumentando, aumentando, diminuindo e mudando o sentido depois. Depois ela volta para o sentido original. E isso é um exemplo de gráfico de corrente alternada, tá? Quando a intensidade da corrente muda junto com o sentido dela. Tudo bem? Junto, não necessariamente junto, mas vai mudar a intensidade e depois vai mudar o sentido, tá? Isso é uma corrente alternada. Isso aqui não necessariamente é uma corrente alternada, tá? Por quê? Agora sim, a gente vai pegar essa parte aqui. Por quê? Se essa corrente estiver vindo de uma fonte que me dê corrente contínua, só corrente contínua, isso aqui pode ser o seguinte, é como se eu estivesse aumentando a intensidade que a fonte fornece, tá? Ela vai te fornecer mais e mais e mais, mais, mais corrente, só que chega um momento que eu vou parar de aumentar, eu quero que fique nesse valor aqui. Como é uma fonte de corrente contínua, se eu parei de aumentar, o valor agora vai ser contínuo, entendeu? Então isso aqui, como não vai mudar em momento nenhum o sentido da corrente elétrica, não é um gráfico de corrente alternada, tá bom? Isso não é um gráfico de corrente alternada. Isso é um gráfico de corrente alternada, tá? Foi só isso mesmo, um erro que eu tinha cometido na última aula. Agora vamos para as questões da matéria do último vídeo e depois a gente passa para o assunto novo. Então tá, questão 1. Uma caneta, antes eletricamente neutra, é colocada em atrito com um cabelão e acaba eletricamente carregada. Sabendo que sua carga final é de 8 vezes 10 a menos 19 coulombs, calcule o número de elétrons perdidos ou ganhos. Tá? Então eu tenho uma caneta, eu vou atritar ela com o cabelo, tá? E isso vai fazer com que o cabelo e a caneta troquem elétrons, tá? Um dos dois vai perder elétron e o outro vai ganhar. Isso vai fazer com que um dos dois fique com carga positiva e o outro fique com carga negativa,
tá? A questão já me falou que a caneta vai ficar com uma carga de 8 vezes 10 a menos 19 coulombs, tudo bem? E aí ela quer saber qual que é o número de elétrons que ela ganhou ou perdeu. Então vamos lá. Então, a minha caneta, tá? Ela vai ter uma carga final de 8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa vai ser a carga dela. Eu quero saber quantos elétrons ela perdeu ou ganhou. Fácil. Eu sei que a fórmula da carga elétrica é N vezes E. Se eu quero saber a carga elétrica de alguma coisa, eu faço o número de elétrons que essa coisa ganhou ou perdeu vezes a carga elementar. Tudo bem? Então, N é o número de elétrons ganhos ou perdidos. Então, é esse N que eu quero descobrir. Eu quero descobrir quantos elétrons a caneta perdeu ou ganhou. Então, é só eu achar esse N. O que eu já sei é 8 vezes 10 a menos 19. O N eu quero descobrir. E a carga elementar é uma constante. Eu tenho que saber ela ou a questão vai dar. Menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tá? Então, o N eu vou isolar ele. Vai ser 8 vezes 10 a menos 19, passa para cá dividindo, vai ficar menos 1,6 vezes 10 a menos 19. 10 a menos 19 corta com 10 a menos 19, o N vai dar 8 dividido por menos 1,6 vai dar menos 5. Então, a minha caneta perdeu 5 elétrons. Tá? Lembra, esse N, quando ele for negativo, é porque aquilo do que a gente está falando perdeu elétrons. Se ele for positivo, é porque ele ganhou elétrons. Tudo bem? Então, como a caneta, no caso, perdeu elétrons, ela ficou positiva. Por isso que aqui o valor está positivo. Tudo bem? Beleza. Então, vamos para a próxima questão. Uma camisa de algodão, ao sofrer atrito com o vidro, perde elétrons. Sabendo que a camisa perdeu 20 elétrons, calcule a carga elétrica final do vidro e do algodão. Então, essa questão aqui, a gente sabe já quem perdeu elétrons, o algodão. E se o algodão perdeu, o vidro ele vai ter que ganhar elétrons, tá? Porque como é uma eletrização por atrito, há uma troca de cargas, um vai ganhar elétrons, o outro vai perder elétrons. No caso, o algodão perdeu, tá? E o vidro vai ter que ganhar elétrons. Você sabe qual que é a quantidade de elétrons que o algodão perdeu e você quer saber a carga elétrica final do vidro e do algodão. Então, o algodão ele perdeu 20 elétrons. Por isso, a gente sabe que o N dele, né, o número de elétrons perdidos ou ganhos, é menos 20. Significa que ele perdeu 20. E o vidro vai ter que ter ganho esses 20 elétrons. Por isso que o N dele é 20. Tá? E agora, para calcular a carga final dos dois, é bem simples. Vamos começar pelo do algodão. A carga elétrica, a gente sabe que é N vezes E. A carga elétrica do algodão, então, na camisa de algodão, no caso, vai ser menos 20, que é o N, vezes menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Que então vai ser 20 vezes 1,6 dá 32. Então, 32, menos com menos mais, né? 20 vezes 1,6, 32 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tudo bem? Como só mudou o sinal, né? O E vai ser o mesmo e o 20 vai ser o mesmo, então a carga final do vidro vai ser menos 32 vezes 10 a menos 19 coulomb. Tudo bem? Isso é uma característica da eletrização por atrito. Quando você realiza a eletrização por atrito, um dos dois vai ficar com carga positiva e o outro vai ficar com carga negativa, mas o valor, o módulo, vai ser o mesmo. Os dois ficaram com 32 vezes 10 a menos 19. Só que como o algodão perdeu, ficou com um valor positivo. O vidro ganhou elétron, então ficou com um valor negativo. Tá? Próxima questão. Em um condutor elétrico, percorrem 2 vezes 10 a 15 elétrons em 2 segundos. Calcule a corrente elétrica em miliampere. Tá? Só lembrando aqui o que é miliampere, o mili, tá? É a mesma coisa que você colocar no lugar do M vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Então,
Se eu tenho 20 mA, eu tenho 20 vezes 10 a menos 3, tá? Eu substituo o m por vezes 10 a menos 3. 20 vezes 10 a menos 3, ampere, tá? Ou 20 dividido por 1000, é a mesma coisa, ampere, beleza? Então, isso é o milli. Quando você tiver o milli, se você quiser transformar para a grandeza original, é só você colocar vezes 10 a menos 3 no lugar dele. 20 mA é a mesma coisa que 20 vezes 10 a menos 3 ampere, tá? Vamos para a questão. Então, eu tenho o seguinte, vamos separar aqui. Eu tenho o número de elétrons que percorrem o condutor é 2 vezes 10 é 15 elétrons, tá? Eu tenho que o tempo que eles percorrem esse condutor é de 2 segundos. Eu quero saber qual que é a corrente elétrica, tá? Então, como é que a gente faz? A gente sabe que corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo, tá? Um detalhe que eu esqueci de falar. Essa carga tem que estar em módulo, tudo bem? Só isso mesmo. Essa carga tem que estar em módulo, tá? Isso vai ser a intensidade da corrente elétrica. O módulo da quantidade de carga dividido pelo tempo, tá bom? Aí, como é que a gente vai fazer agora? Calma aí, deixa eu só ajeitar aqui. A gente não sabe qual que é a quantidade de carga ainda, mas a gente sabe qual que é a quantidade de elétrons que tem se movimentando, tá? Então, a gente faz a conta para descobrir essa carga. A carga vai ser N vezes E, N 2 vezes 10 a 15, e o E vai ser menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Tudo bem? Então, vou fazer essa conta aqui. Q igual 2 vezes menos 1,6, eu vou ter menos 3,2. Vezes 10 a 15 vezes 10 a menos 19, melhor, 10 a 15 vezes 10 a menos 19, 15 menos 19 vai dar menos 4. Então, menos 3,2 vezes 10 a menos 4 coulombs é a carga que eu tenho, tá bom? Agora, é só eu calcular a corrente elétrica. Como é que vai ficar? I é igual ao módulo de menos 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido pelo tempo, que são 2 segundos, tá? O que é módulo, para quem não sabe? Módulo é só você fazer o seguinte, para você resolver. Você vai tirar o valor absoluto, ou seja, sem o sinal, você vai sumir com o sinal, tá bom? Então, isso aqui é a mesma coisa que 3,2 vezes 10 a menos 4, dividido por 2, que é igual, calma aí, que é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 ampere. Só que eu quero em miliampere. Como é que eu faço? Eu faço o seguinte, aqui não tinha que estar 10 a menos 3 para ser milli, para eu substituir esse 10 por milli? Então, o que eu faço? Esse 10 a menos 4 ia fazer com que a minha vírgula se deslocasse 4 casas para a esquerda, tá? Como eu quero que seja menos 10 vezes 10 a menos 3, eu vou deslocar uma casa eu mesmo, e aí sim eu posso colocar 10 a menos 3, tá? Eu vou compensar e vou colocar vezes 10 a menos 3. Como assim? Eu vou mover vírgula uma vez para cá, então vai ficar 0,16, e agora eu posso colocar vezes 10 a menos 3 ampere. Só que vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que miliampere. Então fica 0,16 miliampere é a corrente elétrica que circula naquele tempo. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos para a próxima questão. Próxima questão não, vamos falar agora sobre o próximo assunto. Vamos falar então sobre tensão elétrica. O que é... Oi, quase caí. Tensão elétrica. Tensão elétrica é como se fosse uma força, tá? É como se fosse, pelo amor de Deus. É como se fosse uma força que empurra os elétrons, tá bom? É como se fosse, mas não é, tá? Só para ter uma analogia do que está acontecendo.
A tensão elétrica, ela é a responsável pela movimentação dos elétrons. É ela quem vai fazer com que exista a corrente elétrica. Sem tensão elétrica, você não tem elétrons se movimentando, tá? Isso é tensão elétrica. A gente também pode chamar a tensão elétrica de diferença de potencial, tá? Diferença de potencial. O que é potencial elétrico? Isso é mais falado, é melhor explicado na eletrostática, tá? Só que não precisa se preocupar com isso agora. Depois eu explico o que é potencial elétrico. No momento, você só precisa saber a diferença entre dois potenciais elétricos, tá? É o que a gente chama de diferença de potencial ou tensão elétrica, tá? Tensão elétrica, então, o que é? É como se fosse uma força que faz com que os elétrons se movam, como se fosse, tá? Ele é, ele é responsável, então, pela movimentação dos elétrons, tá? É ele quem empurra os elétrons. Uma analogia é o quê? É com a bomba d'água. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma cisterna, tá? Um negócio aqui com água. Gente, isso aqui é tudo meramente ilustrativo, tá? Eu não sei como é que é na vida real. Isso aqui meu desenho também não é bonito. É só para mostrar mesmo como é que é. Tudo bem? Só fazer uma analogia. Eu tenho uma aguinha aqui e eu quero levar para essa casa. Se eu não tivesse essa bomba, se eu eu ligasse esse balde aqui, tá? Essa cisterna, até essa casa, se eu ligasse os dois com um cano e eu não tivesse a bomba, a água não ia subir magicamente e entrar na casa, né? Não ia acontecer isso. Para que isso aconteça, eu preciso ter então uma bomba. Essa bomba, ela vai dar pro meu sistema aqui uma diferença de pressão. Ó, fornece diferença de pressão, tudo bem? Porque antes você não tem diferença de pressão suficiente para fazer com que a água suba e entre na casa, tá bom? Então a bomba faz isso, ela faz com que a água saia de uma pressão que teoricamente antes da bomba, né? Aqui eu teria uma pressão menor, tá? E aqui eu teria uma pressão maior, tá? O certo é ir da pressão maior para menor. Então, se eu ligo esses dois negócios aqui, a água não vai sair daqui e ir para cá, porque aqui tem mais pressão e aqui tem menos, tá? Para isso acontecer, para a água sair daqui e vir para cá, aqui tem que ter mais pressão do que aqui. E isso a bomba faz para a gente, tá? Ela fornece uma diferença de pressão suficiente para levar essa água daqui até aqui, tá bom? Isso é bomba, é o equipamento que fornece diferença de pressão. E aí, o que é essa analogia? O que a gente pode fazer o que a gente pode fazer essa analogia com a elétrica? Como é que funciona isso? Qual que vai ser então a analogia que a gente vai fazer? Primeiro, vamos falar. Não, vamos fazer a analogia primeiro, tá? Vamos fazer a analogia primeiro. Eu tenho aqui então uma bateria, tá? Uma lâmpada, isso aqui é claramente uma lâmpada, e um fio ligando as duas, tá bom? E esse fio está aberto. O que acontece? Qual que vai ser a analogia que a gente vai fazer? Aquela bomba que fornecia a diferença de pressão para a água se movimentar vai ser a nossa pilha, tá? A gente pode chamar de pilha, que é o que ela é, ou a gente pode chamar de uma fonte de tensão. É um aparelho que fornece tensão elétrica para o meu circuito. Fornece tensão elétrica, que é a mesma coisa que diferença de potencial, entendeu? Assim como a bomba fornece diferença de pressão para aquele sistema, a pilha aqui ela vai fornecer diferença de potencial para o meu circuito, tá? E essa diferença de potencial, essa tensão elétrica, assim como a bomba fazia a água se mexer, a pilha vai fazer aqui os elétrons se mexerem, tá bom? Isso é a analogia, então. A fonte de tensão fornece tensão elétrica. Essa tensão elétrica faz com que os elétrons se movam, tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos explicar o que é um circuito elétrico. Circuito elétrico é um conjunto de equipamentos elétricos ligados entre si que permitem a passagem de corrente elétrica. Bem simples, tá? Eu tenho então aqui os componentes elétricos, uma pilha, fios, tá? Esses aqui são os fios que estão ligando os dois. E aqui eu tenho uma lâmpada, tá bom? Quando eu fechar esse circuito, enquanto ele estiver aberto não acontece nada, tá? Mas quando eu fechar esse circuito, fecha.
Quando eu fechar esse circuito, eu vou ter, então, uma passagem de corrente. Lembra, a gente usa o sentido convencional, do mais para o menos, tá? Então, eu vou ter uma corrente nesse sentido aqui, tá? No sentido anti-horário nesse caso. E aí, eu fechei o circuito, começa a circular corrente aqui, porque minha bateria, a minha pilha, ela está me fornecendo tensão elétrica. A tensão elétrica faz com que os elétrons se movimentem. Existe um circuito, ou seja, um caminho fechado, tá? Como vocês viram, quando estava aberto não tinha corrente. O caminho precisa estar fechado para a corrente passar. Então, tem tensão elétrica, a gente chama... calma aí que eu já vou explicar. Tem tensão elétrica, então, tem corrente e o circuito está fechado. Melhor, tem corrente porque o circuito está fechado, claro. Mas enfim, tem tensão elétrica, tem o caminho, tá? O caminho para a corrente percorrer, logo vai ter a corrente, tudo bem? Ela está se movimentando aqui, a lâmpada vai acender e todo mundo vai ser feliz. Então, para a corrente existir, para os elétrons se moverem, eu preciso de tensão elétrica, tá? Qual que é a unidade de tensão elétrica? É o volt, tá? É o volt, assim como eu coloquei aqui no comecinho. Tensão elétrica, a unidade é V, de volt. Tudo bem? Calma aí só um minutinho. Então, eu tenho aqui uma fonte de tensão. Tudo bem? É uma fonte de tensão, que nesse caso aqui, a nossa fonte de tensão é uma pilha, tá? Essa é a nossa fonte de tensão. O que que ela faz? Ela fornece DDP, que significa diferença de potencial. Ela fornece DDP fazendo com que as cargas elétricas se movimentem. Tudo bem? Então, isso é a nossa fonte de tensão, que é a pilha no caso, e ela fornece ADP, fazendo com que as cargas elétricas se movimentem. A unidade, como vocês viram, é o volt, tá? A unidade, calma aí, deixa eu achar um lugar melhor para escrever isso aqui. A unidade vai ser o volt, que a gente vai denominar com a letra V, tá bom? A unidade de tensão elétrica é volt, tudo bem? E outra coisa importante, a tensão elétrica, nosso V, ela é diretamente, esse sinal aqui é o sinal de diretamente proporcional, ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. O que que isso significa? Significa que se eu aumento a tensão elétrica, eu também aumento a corrente elétrica. E faz sentido, né? Se eu aumento a força com que eu empurro os elétrons, eu aumento a quantidade de elétrons que se movimentam em um determinado tempo. Tudo bem? Lembra, não é uma força, é como se fosse. Tudo bem? Então, beleza. Sabemos então o que é tensão elétrica, sabemos que ela é diretamente proporcional à corrente elétrica, sabemos a unidade da tensão elétrica, que é o volt, ou V, né? Vai ser a letra V. Num circuito elétrico, que a gente já sabe o que é o aparelho que vai fornecer tensão elétrica é uma fonte de tensão, que pode ser uma pilha, no caso, é um dos equipamentos que fornece tensão elétrica, é um, dois, tá? E para que ela consiga fazer com que tenha corrente circulando aqui, eu preciso ter um circuito fechado, porque eu poderia ter essa pilha sem estar ligada nesse circuito. Por exemplo, eu podia ter essa pilha aqui, ó, sozinha. Existe tensão elétrica? Existe, só que não tem um caminho fechado para a corrente circular, então não tem corrente elétrica. Para existir a corrente elétrica, eu tenho que ter tensão elétrica e um caminho, tá, fechado
para que essa corrente elétrica circule. Tudo bem? Vamos então para o próximo e último tema da aula. Resistência elétrica. Bom, esse é bem simples porque o nome é bem intuitivo, tá? Resistência elétrica é exatamente o que o nome está dizendo, é uma resistência à passagem de elétrons, tá? A passagem de elétrons de forma ordenada, a gente sabe que é a corrente elétrica, então a resistência elétrica é uma resistência à corrente elétrica, certo? Então, o que a gente faz? Esse aparelho, isso aqui é um circuito elétrico, tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá bom? Aqui eu tenho uma fonte de tensão, tudo bem? E um aparelho que vai receber essa corrente elétrica, tudo bem? Nesse caso aqui, esse símbolo é de fonte de tensão. Se eu não me engano, eu já usei ele na outra aula, tá bom? A parte maiorzinha é o polo positivo e a parte menor é o polo negativo. Isso aqui vai ser a nossa resistência, tá? A gente vai chamar de resistência elétrica, tudo bem? É um aparelho que dentro do meu circuito vai fazer com que a corrente elétrica tenha dificuldade de passar, tudo bem? Essa lâmpada, ela pode servir como uma resistência elétrica. Quando ela está aqui, ela dificulta a passagem de corrente elétrica, tudo bem? Então, resistência elétrica é isso. É uma grandeza que mede o quão difícil está sendo para a corrente elétrica passar, tá bom? E alguns aparelhos, eles fazem com que a resistência elétrica aumente. Você vai colocando esses aparelhos, a resistência elétrica vai aumentar porque esses aparelhos dificultam a passagem de corrente elétrica, tá bom? Então, isso aqui, no caso, pode ser tanto uma lâmpada, tá? Isso aqui, esse símbolo pode representar tanto uma lâmpada quanto, sei lá, um motor pode representar um equipamento que você vai colocar dentro do seu circuito, tudo bem? Tá. Um equipamento que gaste energia, isso a gente vai ver mais pra frente, calma aí. Mas é um equipamento que tem que gastar energia, no caso a lâmpada gasta energia, certo? Certo. Então tá, esse símbolo aqui representa resistência, aqui eu tenho a fonte de tensão, e aí o que vai acontecer? Se eu tenho resistência elétrica, a minha corrente ela diminui, tá? Porque a resistência elétrica ela faz isso, ela diminui a corrente elétrica, tá? Ela dificulta a passagem de corrente, então ela diminui a corrente elétrica. Ou seja, a minha resistência é proporcional ao inverso da corrente, tá bom? Ou seja, calma aí. Ou seja, quanto mais resistência eu tenho, menos corrente eu tenho, diferente da tensão elétrica. Quanto mais tensão eu tenho, mais corrente eu tenho. Aqui, quanto mais resistência eu tenho, menos corrente eu tenho. Tudo bem? Tá. Então, o que é resistência elétrica? É uma dificuldade, ou melhor, é uma grandeza que mede o quão difícil está sendo da corrente passar, tá bom? E aí, como a gente sabe, alguns equipamentos vão aumentar essa resistência elétrica. Um deles é a lâmpada, tá? Mas existe um equipamento que ele serve exclusivamente para aumentar a resistência, só para isso mesmo, tá bom? A lâmpada a gente sabe que serve para iluminar, mas existe um equipamento que ele serve exclusivamente para fazer com que a resistência do seu circuito aumente. Qual que é esse equipamento? É o resistor, tá bom? Esse símbolo é o símbolo do resistor, tá? O símbolo do resistor é esse aqui, calma aí, deixa eu desenhar ele aqui do canto. O símbolo do resistor é esse aqui, tá? Ou às vezes você pode encontrar assim, tudo bem? São os dois símbolos para um resistor. Esse símbolo é o símbolo de um resistor, tudo bem? Ele significa que aqui existe um equipamento que oferece resistência ao circuito. Esse equipamento pode ser tanto uma lâmpada, tanto, sei lá, um motor, ou pode ser um equipamento que só serve para aumentar a resistência. Nesse caso aqui, ou melhor, esse equipamento se chama resistor elétrico. Tudo bem?
Então, eu vou ter corrente elétrica, só que ela vai ser menor, ela vai diminuir à medida que eu aumento a resistência no meu circuito. E todo circuito precisa ter uma certa resistência elétrica, tá? O porquê eu já vou explicar, mas você precisa saber. O seu circuito, para ele ficar protegido, ele precisa ter resistência elétrica, tudo bem? Uma resistência elétrica significativa, dependendo da tensão elétrica que você tiver. Aqui tem o V, tá? Da tensão elétrica, tudo bem? Então a gente sabe o que é resistência elétrica, a gente sabe que alguns equipamentos aumentam essa resistência elétrica, podem aumentar sem querer ou propositalmente, que nem é o resistor, tá? A lâmpada, no caso, ela não tem intenção de aumentar a resistência, mas ela acaba aumentando, a intenção dela é iluminar, tá? E, outra coisa, importantíssimo, o símbolo, né, a unidade de medida da resistência é o ohm, tá? Que é esse símbolo grego aqui, tudo bem? Que é o ômega. Então, a unidade vai ser o ohm, que a gente vai representar por essa letra aqui, tá bom? Então, vamos lá. Só para finalizar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui, ó, eu estou circulando, por quê? Porque eu vou meio que como se eu fosse aumentar, tá? Eu vou fazer um zoom, que nem eu fiz quando eu fui explicar a corrente elétrica. O que que é isso aqui? O que que isso? O que que é uma analogia para explicar a resistência? Como eu falei, a resistência ela é uma dificuldade para a corrente passar. Então, é como se fosse isso aqui, a minha resistência. Eu tenho o fio, tá? E aqui eu tenho uma dificuldade para os elétrons passarem. Aqui, nesse pedaço aqui, eu vou ter uma certa dificuldade para os meus elétrons passarem. Por isso, eu vou ter menos corrente elétrica, tudo bem? Essa dificuldade aqui, esse caminho mais estreito, é uma analogia à resistência elétrica, tá? Assim como é uma analogia, você percebeu o seguinte, quanto mais estreito está o caminho, mais os elétrons vão bater um no outro e vão bater na parede do fio, certo? Quanto mais difícil é de passar, mais vai ter atrito entre eles. E quando você tem muito atrito, você tem energia térmica, você tem calor sendo dissipado, tá bom? Você tem um aumento na temperatura. Então, quando você tiver vários elétrons aqui tentando passar nesse caminho apertado, eles vão ficar se esfregando um no outro, que delícia, e vai ter transformação de energia, de um certo tipo de energia que vocês sabem qual é, a energia elétrica, claro, é a única energia que tem aqui. Vocês vão transformar a energia elétrica em... Entendeu? Então, o que acontece? Quando você tem uma resistência, você tem uma dificuldade para os elétrons passarem. Como tem uma dificuldade, eles vão passar por um caminho estreito, eles vão ficar se esfregando, eles vão gerar atrito. Esse atrito vai fazer com que a energia elétrica que eles têm seja transformada em energia térmica, tá bom? Então vai ficar quentinho aqui, beleza? Isso é o que acontece com a lâmpada incandescente. A lâmpada incandescente, ela serve como uma resistência porque a passagem de elétrons nela vai fazer com que ela esquente muito e esse calor vai gerar uma iluminação. Tudo bem? Esse efeito a gente chama de efeito Joule. Efeito Joule é a transformação de energia elétrica em energia térmica a partir de uma corrente elétrica. Equipamentos que usam isso são lâmpada incandescente. Eu ia terminar de escrever incandescente, mas eu esqueci como é que escreve. Eu estou muito tempo sem estudar português. Por isso que eu não terminei aqui, porque eu não queria passar vergonha. Mas agora vocês sabem que eu não sei como é que escreve, que eu esqueci. Chuveiro, o chuveiro ele usa, né? Tanto que ele tem a resistência, quando você queima o chuveiro, você queimou a resistência. Então, vai passar corrente elétrica naquela resistência e ela vai esquentar o seu chuveiro. A torradeira também usa. E, enfim, outros equipamentos, a chapinha também, se não me engano, eles usam a passagem de corrente elétrica para esquentar, propositalmente, tudo bem? Então, é isso aí. A gente sabe agora o que é tensão elétrica, que é a força que é como se fosse
uma força que move os elétrons, tá? Sem ela não tem corrente elétrica, sem ela não tem movimento de carga. A gente sabe que a tensão elétrica é proporcional à corrente elétrica, tá? A gente sabe como que é mais ou menos um circuito bem simples, tá? No caso, a pilha serve como uma fonte de tensão, um equipamento que fornece tensão elétrica. Para o circuito funcionar, ele tem que estar fechado, tá? Para os elétrons passarem. Se ele estiver aberto, não tem corrente elétrica. Eu posso ter tensão elétrica e não ter corrente elétrica, tá? Nesse caso aqui, quando eu liguei a minha tensão elétrica num circuito, surgiu uma corrente. A corrente ligou aqui a lâmpada, tá? Então a gente sabe o que é tensão elétrica, tá? A gente sabe que ela é diretamente proporcional à corrente, a gente sabe a unidade, que é o volt. A gente sabe o que é resistência, tá? Que é a oposição, é uma medida do quão difícil tá da corrente passar, isso é resistência elétrica. A gente sabe que ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. A unidade dela é o ohm, que é esse símbolo aqui, tá bom? Então, se eu tenho muita resistência no meu circuito, eu tenho pouca corrente, tudo bem? Dependendo da minha tensão, a gente já vai ver isso, qual que é a relação entre tensão, corrente e resistência, tá? Dos três juntos. Mas, para uma mesma tensão, se eu tenho muita resistência, eu tenho pouca corrente, tá bom? Se eu tenho muita corrente, eu tenho pouca resistência. E essa resistência, quando você tem uma corrente passando por ela, você vai ter o quê? Você vai ter atrito, você vai ter as cargas elétricas encostando uma na outra, porque elas vão ter dificuldade para passar. Isso vai gerar uma energia, isso vai gerar uma certa transferência de energia térmica, o calor, né? E vai esquentar o seu equipamento, o seu circuito, o seu fio, tá bom? O nome disso é efeito Joule, que é quando a corrente elétrica passa e gera energia térmica. A corrente elétrica vai passar e a energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, tá bom? Então é isso aí, gente. Valeu, beijo, abraço, até algum dia.